Você aguentaria sua própria companhia por muito tempo? Será que você teria coragem de viajar sozinha por 3 anos? E mais, você viveria essa aventura de bicicleta? E aí, meninas? Gente, Vocês encarariam? eu acho que não. Pra mim, a parte de viajar é tranquila. Acho que eu poderia viajar por muitos anos direto. Agora, pegar uma bicicleta e ter coragem de ir pelo mundo sozinha, acho que é demais. Eu acho que a última vez que eu andei de bicicleta foi, tipo, numa rua, indo ali até o fim e voltar. De bike até o Ibira só. Eu sou a Mari. Eu sou a Duda. Eu sou a Dani e esse é o nosso Soul Track, um programa feito para inspirar destinos. O nosso convidado de hoje é um grande aventureiro. Ele é professor de física e cicloturista e ele simplesmente, gente, veio do Alasca até o Brasil de bicicleta. Foram 30 mil quilômetros em 1.041 dias. E eu ouvi dizer que ele tem um condicionamento físico de dar inveja, além de um muito bom papo. Seja muito bem-vindo, André Fatini. Coisa boa ter você aqui. Obrigado, meninas. Que prazer estar aqui com vocês. Obrigada, gente. E a primeira coisa que a gente quer saber, antes de começar, o que ninguém sabe ainda sobre você? Conta alguma coisa que ninguém imagina. Olha, eu posso destacar uma característica que eu descobri recentemente, inclusive, sobre mim mesmo. Eu tenho uma necessidade constante de me sentir vivo. Uau! E para isso eu preciso experimentar coisas que eu nunca fiz, experimentar adrenalina, seja em forma de esporte, seja em forma de aventura, para deixar essa brasa desse espírito curioso sempre acesa. Então, Incrível. eu preciso ir atrás dessas sensações. Elas me fazem me manter vivo. Acho que elas que mantêm o brilho assim da vida. Você sabe que, você falando isso, eu até lembrei de uma coisa, né? Eu escutei uma pessoa dizer uma vez que quando a gente está se sentindo meio triste, sem motivo aparente, essas coisas que a gente tem às vezes, né? Falta de contato com a nossa alma, na verdade, né? Falta de dar atenção para a nossa alma. Eu acho que tem até um pouco a ver com isso que você falou, na verdade, Que bonito. né? Aham. Bonito. Acho que é muito sobre a gente se jogar no mistério também, confiar no que a vida vai trazer e vai planejar pra gente. Porque a gente faz tantos planos e às vezes vem coisas diferentes do que a gente imaginou, né? Isso, e encontrar coragem para entender o que nos faz sentir vivo, porque nem sempre é aquilo que é óbvio ou que estão esperando da gente. Acho que a gente se identifica muito com isso. E eu tenho uma curiosidade. Antes de começar, uma segunda curiosidade. Como foi que você aprendeu a andar de bicicleta? Essa é boa. Você sabe que essa é uma das primeiras lembranças que eu tenho assim da minha infância. Eu me lembro do meu pai correndo do meu lado, empurrando a bicicleta, quando tinha acabado de tirar as rodinhas, né? Naquele momento em que o equilíbrio era muito instável, muito delicado. Eu me lembro que cada curva que eu fazia eram aquelas curvas fechadas que davam aquele susto. E eu me lembro dessas sensações. E ele correndo, ele vibrava cada vez que eu conseguia fazer a curva sem cair. E aí eu me lembro uma vez, assim, quando eu já conseguia ir por conta própria, a sensação, essa liberdade gostosa de sentir o vento na cara. E aquilo, curiosamente, me marcou, assim. Eu não tinha a menor ideia, né, da onde isso ia parar, das proporções que essa paixão ia tomar. Mas ali eu me lembro que foi um momento muito especial, assim, muito marcante. Que legal. Você falando, assim, me veio uma imagem daquela criancinha testando, e aí como se fosse passando o tempo, e de repente você tá sozinho no meio de uma cicloviagem gigante, né, de 3 anos. É muito especial como a gente não para pensar, às vezes, que as coisas começam do começo mesmo, do básico, né, do simples. Imagino que as coisas foram acontecendo, né, para você fazer essa viagem longa. Então, que linda essa lembrança. Obrigada por dividir com a gente. E muito provavelmente, então, não estava sozinho. Estava com a lembrança do pai ali, né? Uma paixão entre vocês dois, que legal. E agora eu quero entender uma outra questão com relação... Bom, a gente quer entender de onde veio tanta energia para viajar 3 anos de bicicleta. E aí vem uma dúvida. Você viajava todos os dias ou havia pausas? Ou todos os dias viajava de bike?
Não. Bom, ao longo eu já fiz algumas viagens de bicicleta, essa do Alasca foi a última, né, a maior de todas. Mas, curiosamente, eu pedalei pouco comparado assim com os quase 3 anos de viagem, né? Quando eu chegava num lugar que eu me identificava ou que eu gostava, eu simplesmente parava por tempo indeterminado. Ah, isso a gente queria saber. Então você não estava sendo Incrível. muito duro com você mesmo, não tinha uma de forma regra. alguma. Você descansava quando precisava e se curtisse o lugar, passava vários dias, depois seguia. Aí fica gostoso. Nossa, né, incrível. Tem um trecho do livro que você fala que uma viagem longa é como várias viagens curtas. Acho que alguém te falou isso, né? E eu queria entender como é que você fez pra interiorizar isso, pra ir tranquilo, né? Porque se você para pra pensar do começo ao fim, fica maçante, fica difícil. Assim como a Dani tava falando, né? Fica gostoso, depois você fala, posso parar, não posso. Como é que foi esse processo? Foi uma conversa com um amigo na minha primeira cicloviagem. Eu tinha o sonho de cruzar a América do Sul, isso já com 22 anos. E aí eu estava com receio, nunca tinha feito nada parecido. E esse amigo me disse, olha, você já fez uma viagem de um dia? Eu falei, sim, fui para Peruíbe de bicicleta. Ele falou, olha, viagem longa é uma viagem curta várias vezes. Porque eu estava com receio mesmo, assim, puxa, uma viagem de meses ou de anos. E ele me falou isso e me pareceu tão simples. Ou seja, não é olhar a viagem como um todo, mas olhar dia por dia. E aí, nesse ponto de vista, a coisa ficou muito mais simples. Foi como se ali quebrasse esse problema de uma coisa super difícil ou impossível. Mas quando você acordava durante a viagem, você pensava nisso assim, é mais um dia ou você desligou completamente dessa questão do tempo? Nessa viagem eu programava sempre metas curtas. Tá, Então, legal. por exemplo, eu não pensava em chegar em casa. Eu pensava em chegar até um próximo destino com uma paisagem, um parque nacional, eventualmente algum amigo que estaria me esperando. E aí eu me esforçava até esse destino. Que seja 500 quilômetros, 1.000 quilômetros. Aí chegando lá, descansava, me recarregava. E aí mirava o próximo. E eu acho que assim também que deve ser a vida em vários sentidos, né? Perfeito. Olhar a vida com uma meta muito grande, muito à frente, às vezes parece uma coisa muito distante. Perfeito. E é legal você se preparar com metas pequenas que te conduzam a o objetivo final. Gente, eu acho que eu faço um pouco isso no meu dia a dia também, porque até por conta de ansiedade mesmo, né? Se a gente fica pensando muito, se eu deixar, eu já tô pensando na semana que vem, o que vai acontecer, sabe? Assim, aí eu falo, não, gente, calma, é um dia de cada vez, né? E André, apesar de você ter falado que conhecia pessoas, encontrou algum amigo, outro e tal, é uma viagem que você fez sozinho, né? Você determinou que ia fazer isso sozinho. Como é que foi isso? Porque assim, eu não sei vocês, gente, mas eu fico muito bem sozinha. Eu acho que eu encarava uma viagem assim tranquilamente. Mas eu quero saber como é que foi isso para você e também, já falando sobre isso, né, aprendizados sobre estar tanto tempo sozinho, assim, interiorizando mesmo, sabe? Claro. Eu me descobri, assim, muito feliz comigo mesmo. Assim. Lindo! Apaixonou por você? Eu apaixonei pela minha companhia. Ame-se primeiro, esse é o objetivo de todo mundo. Amei essa fala. E claro, assim, a partida é um momento delicado, porque você tem que quebrar laços, quebrar suas raízes aqui para se lançar numa aventura dessa, né? Mas uma vez que você também começou a aventura, começou a viagem, a gente fala que está sozinho, mas na verdade sozinho a gente nunca está, né? Verdade. A gente está sempre conhecendo gente, pessoas que te acolhem, ou às vezes sozinho em relação à companhia humana, mas a gente está num ambiente, numa cachoeira, numa floresta, num deserto, eventualmente, mas a gente se sente tão completo que a gente não precisa necessariamente de alguém do lado. Né? E era legal também
o fato de estar sozinho, que isso rendia muitas reflexões. Né? Uma viagem desse tipo te agrega muito como autoconhecimento, você se descobre muito mais como pessoa, seu caráter, sua índole, seus valores, os princípios. Então, além de ter sido uma viagem pelo mundo, foi uma viagem também interior, né, de descobrimento, não das Américas, mas de mim. Quando você fala isso, eu lembro da época que, quando eu morei na Europa, né? Que eu gostava muito de viajar a partir das sensações. Então, eu ia para a estação de trem todo final de semana que eu tivesse livre, e eu falava assim, onde tem o próximo trem para qualquer lugar que seja a 3 horas de distância daqui. E aí eu lembro que uma dessas vezes, várias vezes eu fui parar em cidadezinhas que não tinha nada, que eram bem pequenininhas e tal. E uma vez eu fui parar em Veneza. E aí quando eu cheguei, eu falei, nossa, eu tô sozinha num lugar muito lindo, que é super turístico. E eu falei assim, eu vou fazer as minhas escolhas, né, aqui dentro, a partir das minhas sensações. Aí eu escutei uma música de um lado, senti o cheiro de uma comida do outro. Aí eu parei muito para observar os meus desejos. Por isso que eu tô dizendo isso, porque eu acho que é um momento que você fala assim, tá, tem uma comida muito gostosa disponível pra mim, mas tem um som muito gostoso. Eu tô com fome, eu quero ouvir uma música, sabe? E a gente vai se entendendo. Gente, isso é maravilhoso. É maravilhoso, Vai é se maravilhoso. percebendo. E uma vantagem de estar sozinho, Você faz o que você Não quiser. tem, tá vendo? Não deve Ninguém. satisfação pra ninguém. Isso é incrível. é claro, são características. Não, é difícil dizer melhor ou pior. É, diferente, Viajei né? acompanhado, conheci muita gente. Conheci um amigo, passamos 9 meses pedalando juntos, todos os que dias. legal. De onde ao a lado. onde? A gente começou no México, a gente só foi parar na Colômbia. Uau! E 9 meses com esse cara, uma das maiores personalidades que eu conheci, que também renderam momentos maravilhosos, assim, com a companhia de um amigo, né? Que legal. Então, acho que a junção é perfeita. É o se permitir, né? Vão aparecendo oportunidades, momentos sozinhos, momentos com alguém, com uma nova companhia, e tudo traz um novo aprendizado. E aí, essa é a minha pergunta agora. Porque eu sei que mesmo não viajando de bike todos os dias, haviam metas, né? Pequenas metas. Então, essa viagem te desafiou fisicamente. E como foi que isso te impactou como ser humano? Ter que vencer essas metas e se sentir vencendo essas pequenas metas a cada etapa da viagem. Pode parecer um desafio físico muito difícil pedalar do Alasca ao Brasil. Sim, Não parece. Falando aparentemente. Mas, por exemplo, a minha meta diária eram, na média, assim, 100 quilômetros de distância. Tranquilo, gente. Quando você tem o dia inteiro para fazer isso, no final das contas não é algo tão complexo. Se você vai numa média de 15 ou 20 km por hora, dá, em média 5 ou 6 horas de pedal todo dia. Então, assim, eu sei. acordava... A pessoa que entende tudo, né? Vamos fazer isso no faço final de isso. semana. A gente pode fazer um teste pra saber se é real. É claro que alguns dias eram bem mais desafiadores que outros. É isso. Pelo vento, pelo calor, o frio, o ar rarefeito, condições da estrada. E aí sim, alguns dias pontuais eram dias assim muito intensos. Tinha dia que eu pedalava 20 quilômetros pela altitude, o vento, a subida, o sol. Outro dia eu pedalei quase 200. Então, claro, alguns momentos ali foram desafiadores. Eu posso destacar a travessia do sudoeste da Bolívia, que é uma travessia lindíssima, acho que é um dos lugares mais bonitos que eu visitei. Mas é a travessia pelo altiplano. Então você está toda hora ali 4.000, 5.000 metros de altitude, que o ar já está bem rarefeito. Já tem falta. Não existe estrada, é um deserto com um caminho de terra fofa, praticamente areia. Meu Deus. Então você está no deserto, sem ninguém por perto, 10 dias nessa travessia, no meio do nada, vento, calor, sem ar. Que loucura. E ali
Rolou, sem dúvida, esse momento de superação, de meta, de foco. Então, foi bem intenso, assim. Um dos momentos, por exemplo, que dá para destacar. E passando isso, teve essa sensação de, nossa, consegui. Fantástico. E depois dessa travessia, gostoso. cheguei em São Pedro de Atacama, Uhum. que é uma cidade maravilhosa, né? E aí cheguei já no fim do ano, nas festas de fim de ano. Então, nesse legal. clima de festejo, de conquista, de celebração. E Incrível. na cidade maravilhosa, que é, né? Super mágica, São Pedro. E nas festas de fim de ano. Então, veio tudo assim como uma recompensa que deixou muito mais saborosa a vitória. Gente, que Legal, delícia, já tô né? apaixonada nessa viagem. Maravilhoso, né? E André, falando então sobre isso, né, momentos mais difíceis, momentos mais fáceis, e os momentos que você pensou em desistir, existiram ou não? Você nunca pensou em desistir? Nunca pensei em desistir. Olha. Sério? Uau! A gente conversou sobre isso antes e a gente falou, nossa, com certeza ele vai falar, não. Jura? Vários Nunca? Nunca passou na Não minha era uma opção? cabeça. Não, é que não passou na minha cabeça falar, Uau. cansei, eu vou pegar um avião para casa. Uhum. A ideia de chegar em casa pedalando, para mim, era muito bonita. Uhum. É assim, poxa, depois de cruzar as Américas todas, chegar em casa, na casa da minha mãe, pô, eu não posso perder Maravilhoso. esse grande finale. Claro que em alguns momentos estavam situações assim ruins, eu não estava num momento bom ou super difíceis. E não que eu tinha pensado em desistir, mas eu tinha pensado simplesmente em sair daquela situação. Foi o que eu Então, imaginei. se estava com frio, com chuva, ou num lugar não muito agradável, eu simplesmente queria ir embora dali o mais rápido possível. Imagina. Você adoeceu, porque foram 3 anos, né? Nossa, Você adoeceu em algum verdade. momento? Aconteceu isso? Isso. Olha, alguns poucos momentos, algum probleminha assim, de comida ou de água, Tá. mas nada mais grave. Uhum. Nem resfriado eu peguei. loucura. Não rolou resfriado. Ai, que coisa boa. Precisamos aprender com você. Eu não sei se o cérebro... Pode ser. Falou. Funciona. Não O tem essa corpo. opção. Ó, a gente Sim. acredita nisso, assim, né? Aham. Na força da mente, na hora de... Até porque tem várias pessoas que rompem limites que nem imaginam que, né, seriam capazes. Então, acho que quando a gente tá focado, que nem tu falou, tava já se imaginando chegando na casa da mãe. É isso. Vai ter um Vai acolhimento. ter. aí. O único cenário quentinho. possível. Gente, mas o corpo, né? Porque é muita atividade física, né? Que louco, tá vendo, gente? Muita atividade física faz bem. Tem que Mas fazer. não, quanto mais atividade física, A gente menos estava estresse. lendo o livro, né? Daqui a pouco a gente vai apresentar esse livro para vocês. Mas tem uma parte que a gente ficou muito em choque. Que você começa a falar que você acorda com os pulmões gelados, que abaixou essa o frente é colchão. Linda. Nossa, a gente ficou parada nessa Bastante. parte. E essa, com certeza, pra mim, seria uma parte de desistir. Eu tenho pavor com frio, pra mim é muito difícil. Como é que você administrava as emoções Uhum. nesses momentos, sabe? Muito difíceis. Você fala, nossa, não tá dando. Como era isso? Numa viagem desse tipo, uma característica marcante é que você está muito conectado com o momento presente. Então, toda hora você está preocupado com aquele momento. Então, não existe passado ou futuro, não existe arrependimentos ou anseios. E aí você está sempre tentando tirar o melhor daquela situação. Obviamente, acontecem imprevistos, como o meu isolante térmico que furou. E foi justamente numa noite que nevou pela primeira vez na viagem. Nossa Senhora. Então foi bonito e assustador ao mesmo tempo, porque eu dormi numa paisagem e acordei e o cenário era outro. Assim, as montanhas como se tivessem aquele véu branco Que lindo. que parecia outro lugar. Uhum. Então, assim, fiquei surpreso, né, pela beleza dessa mudança. Congelado. Mas Congelado. não congelado, que o isolante Meu furou Deus. com... E aí acordei e falei, poxa, e agora? Assim, tá nevando, eu tô aqui, ainda tô longe de chegar em lugares, né, mais quentes. E aí parte dessa ideia, assim, eu preciso resolver isso, preciso
tomar cuidado nos próximos dias. Mas você tem facilidade para viver suas emoções? Tipo, você tá com raiva, você se deixa viver raiva ou você já vai para esse lugar mais prático, assim? Você tá triste, você chorou muito? Conta as Como vulnerabilidades. foram as emoções? Eu acho que eu... Tô Quer saber muito disso? brava. Quer saber? Vai. Eu acho que eu consigo ter um mínimo de controle, assim, das emoções. Ou pelo menos digeri-las, assim, um pouco melhor. Talvez esses sentimentos de raiva, de fúria, talvez tenham passado pouquíssimas vezes ao longo do caminho. Acho que um sentimento que era mais frequente, talvez o medo. O medo talvez fosse algo mais comum Imagino. do que... Eu sinto um leve alívio quando você fala isso. Eu falei, ufa. Não, Medo. pelo amor Tudo de bem. Deus. E Tá André, tudo bem. do que mais você sentia medo? Já que estamos falando de medo, Bora. né? Falar sobre isso. Maior medo. Bom, o desconhecido causa muito medo, né? Assim, porque, por exemplo, se você perguntar, você tem medo de um tigre? Eu falo, medo não tenho, porque eu sei que o bicho é daquele jeito, então, assim, eu conheço com quem eu estou lidando, então não é medo, mas sim um respeito. Não vou fazer nenhuma bobagem que me ponha em risco. É. Mas agora, como é que você lida com o desconhecido? Por exemplo, numa noite acampando no meio de um lugar super deserto no Canadá, sozinho, eu escuto um barulho de um bicho. Não sei nem explicar que tipo de barulho que era aquele. Eu já tô desesperada aqui, dentro do... Nossa Senhora. Imagina sozinho, né? Como se O meu corpo já tivesse... trava. Eu não sei, meio que rosnando, ao mesmo tempo cheirando. Algum bicho estranho estava ali. Certo. Pronto, medo. Medo. E você E fez que só Sei lá, respirou e esperou pra ver o que ia acontecer. Eu peguei o tripé da câmera e fiquei assim. Eu não sabia o que era, não sabia como reagir, eu não sabia o risco que ocorria. Você descobriu o que era ou você nunca Descobri. soube? Descobri na manhã seguinte. Porque eu deixei minha roupa que eu usava para pedalar do lado de fora e acordei, a roupa estava toda ruída. Meu Deus. E eu descobri que era um porco-espinho gigante dessa região. Gente, que loucura. Como E ele assim? comeu minha roupa inteira. Porque eles gostam muito de sal. E a camiseta toda cheia de sal, short, a meia. Acordei, a camiseta com um furo aqui, a meia toda rasgada. Aí depois eu descobri. Falei, puxa, era isso. Nossa, eu nunca ia chutar que era um porco-espinho. Gente. Nunca passaria pela minha cabeça. Aham. E que louco, né? Você falou do desconhecido, né? Eu fiquei pensando aqui, pirando já, né? Até você é um desconhecido, eu acho que numa situação assim, né? Porque se foi a primeira vez que você fez uma viagem tão longa, sozinho, você também não sabe, não é? Eu fico pensando, a gente também não sabe como que a gente vai reagir a tudo que está acontecendo. Então, é muito uma viagem de autoconhecimento, né? Sem dúvida. E acho que justamente nesses momentos que você é posto à prova, nesses momentos assim que você precisa improvisar ou que você se depara com uma situação inesperada, são nesses momentos que você se descobre, porque eles requerem atitudes instantâneas. É, né? Sim. E nas atitudes instantâneas você tira o que você é na sua essência. Porque você não tem esse filtro para pensar e falar, não, eu vou fazer assim. Não, você faz. E aquilo que sai é você na sua essência. Muito espontâneo e genuíno, né? Incrível. Mas eu fiquei pensando a mesma coisa que a Dani, te ouvindo falar do bicho, mas eu pensei, toda viagem é desconhecida, era tudo muito desconhecido. O que vem por aí? Como eu vou me sentir? Como eu vou lidar? E teve algum medo que você sentiu antes de que se concretizou na viagem? Não.
Não. Gente, Uau. André precisa ser estudado. Gente. É muito tranquilo, tá tudo sob controle. Olha, quando eu quiser fazer uma viagem de bastante aventura, eu vou te convidar para ir junto. Isso, Vida, quando eu tiver um gostei da problema, eu vou ideia. ligar e falar: fica aqui comigo, respira. Exatamente. Incrível. Não tive nenhum problema, sobretudo com relações humanas. Uhum. Assim. Sim. Claro, sempre existe aquele receio. Eu viajava com alguns equipamentos, computador, câmera e um monte de coisa assim de valor, mas mais o valor que ele representava para mim do que o valor do equipamento em si. Uhum. Então, claro, tinha receio de passar em lugares e eventualmente ser furtado ou ser assaltado, mas ao mesmo tempo nessa viagem ou viagens desse tipo, a gente fica com a anteninha da intuição muito aguçada. E aí você consegue sentir mais ou menos o cheiro do, assim, poxa, não estou gostando desse lugar, ou aqui não me traz uma sensação boa. O instinto, É. né? E você simplesmente evita. Uhum. Então, eu acho que eu consegui, na medida do possível, evitar esses lugares para não passar por esse, né, para esse medo não se concretizar. Então, assim, existia, mas eu soube mais ou menos ali, claro, estava suscetível, estava exposto a isso, mas não aconteceu. Muito Nossa, legal. essa coisa de se ouvir é algo que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, na verdade, né? Na vida toda, né? Se a gente Tem que conseguir parar, eu sempre falo isso, que eu acho que o meu corpo, ele sempre me avisa se é para eu ir num lugar, se é para eu entrar, se é a hora de eu ir embora, se é para você comer uma comida. Você pode chegar lá num restaurante, olhar o buffet e falar, cara, isso aqui, meu corpo tá falando Não que vai não, por mais que às vezes a sua mente quer. Até isso acho que a gente consegue, né? Com certeza. Acho que ter o instinto aguçado é das coisas mais especiais na vida, né? E uma coisa que a gente conversou muito antes de você chegar é o fato da gente ser mulher muda tudo, né? Sim. Então a gente queria muito escutar, né, os teus medos e mesmo não tendo ido e não tenho nenhuma viagem planejada de bicicleta do Alasca ao Brasil, mas, sei lá, se eu fosse pra... Como foi o primeiro lugar que você foi de bike? Onde foi? Eu saí de São Paulo e fui para o deserto do Atacama. Do Atacama. Então, assim, isso já é gigante pra gente. Enquanto mulheres, a gente teria que tomar 1 milhão de providências, né? Assim. Então, isso é forte, na verdade, pra gente, né? Se dar conta disso. Eu confesso que não acredito que eu tenho coragem de fazer isso sozinha, por ser mulher. Conheço mulheres que amam viajar sozinhas e que encaram viagens sozinhas, mas eu tenho um pouquinho de medo, confesso. Eu também tenho um pouco. E eu acho que a gente também sempre pensa muito no lugar que a gente vai. Se for cogitar, faz um estudo, né, para entender, porque a gente está sempre mais vulnerável como mulher, não adianta. Então é interessante a gente ouvir de um homem também que haviam medos, né, e que se concretizaram ou não, e como lidou com isso. Porque pra gente é mais complicado. Sem dúvida que é um fato. E é lamentável, poxa, é triste que isso, de certa forma, prive os sonhos, né, de muitas mulheres aventureiras. Verdade. Mas talvez não um roteiro como esse, mas roteiros pontuais, talvez que deem mais confiança. Você encontrou muito mais homens do que mulheres nessa viagem? Como andando de bike mesmo, eu digo. Definitivamente, assim, mas... Muito mais. Encontrei, claro, encontrei de tudo. Encontrei gente de todo tipo, encontrei família viajando com os filhos, encontrei idosos, encontrei Incrível. todo tipo de gente, de cultura, de nação. Você fez amigos nessa viagem que mantém até hoje? Com certeza! Legal. Que legal! Grandes amigos, assim, que eu levo para o resto da vida. Poxa, dezenas. Em especial, quando eu estive no México, aconteceu um encontro muito, muito mágico, assim, que eu diria que foi um dos momentos mais felizes da viagem. Porque no mesmo lugar, assim, na mesma cidade, uma cidadezinha pequenininha, bucólica, histórica, chamada San Cristóbal de las Casas. Muito, muito mágica. Tem dessas cidades especiais, né, que a gente encontra.
curiosamente, outros 5 ciclistas de diferentes partes do mundo, cada um fazendo suas viagens independentes, se encontraram no mesmo lugar, no mesmo hostel, na mesma cidade. Caramba, que lindo. E aí, demais. aí nós 6, né? A gente se olhou e falou, galera, vocês estão grupinho. doidos? O encontro dos malucos? Vamos viajar junto. A gente chama de família cósmica. Ai, que lindo. E vocês se encontram Faz hoje em todo dia? sentido. Como é Olha, isso? eu encontrei um deles, que inclusive nessa viagem conheceu uma australiana, se apaixonou, Olha. casou, teve 2 filhos com ela, Nossa, mora na Austrália. Ai, demais! gente. E esse doido que pedalou comigo 9 meses é um desses caras. Uhum. Poxa, assim, encontrei poucas vezes essa família, né? Mas a gente sempre se fala, sempre troca Ai, que mensagem. Incrível. E esse foi um dos momentos, assim, muito especiais, né, dessa junção. Agora, com tantos encontros especiais, como lidar com as despedidas durante teu trajeto, né? Como foi isso? Coração já aperta. Coração Não, aberta. Isso é super marcante, né, nessa viagem. Eu vi um grafite, um desenho, numa casa ciclista, um tipo de hospedagem para viajantes de bicicleta. Uhum. E esse grafite representava bem essa sensação, que era um cara viajando de bicicleta com 2 rostos. Um olhando para frente, até me emociona, olhando para frente feliz, né, pelas paisagens que estão vindo, e o outro rosto olhando para trás, né, assim, com uma cara triste, porque Cheguei a me arrepiar. ele tem que deixar, né, é isso, ele é passageiro. Uhum. E ele deixa para trás, não pode carregar. E aí as pessoas, os lugares, Uau! e acho que isso que é o bonito, essa leveza, Sim. né, assim, estamos de passagem. Uhum. E na verdade estamos de passagem pela vida, né? Então é um ciclista, mas a gente consegue encaixar isso muito para nossa vida, feita de ciclos, e que muitas vezes a gente, para começar um novo ciclo, tem que olhar para trás e querendo ir sem deixar, tem que conseguir seguir e desapegar. Isso eu Só acho que é... aproveitando a Exato. deixa, é desse raciocínio, assim, desse sentimento que eu escolhi o nome do meu livro, o Transeunte. Uhum. Que o transeunte é esse cara, né? É o transitório, é o que está de passagem, é o que assim, não deixa nada além de amizades, de carinho, e não leva nada além dessas lembranças, dessas memórias. Que lindo. E é isso da gente, essa certeza, né, essa falsa certeza que a gente tem de ter tempo com as pessoas, né? Eu acho que faz muitas vezes com que a gente nem viva tão intensamente as relações, eu penso, né? Porque você sabendo que você está ali de passagem, que você tem 3 dias com aquela família, você vai viver muito intensamente, né? Pelo menos eu viveria muito intensamente. Sim, faz sentido. E, gente, a gente que podia ser assim na vida, né? A gente 100% presente, né? A gente nunca sabe quando vai ser a última vez, né? Pois é. Olha só. Sim. E seria Vai, ótimo se a gente conseguisse Viver assim. viver cada encontro com essa sensação, Verdade. Uhum. né? Porque aí a coisa seria muito mais intensa, muito mais sincera. Eu acho que daria também Eu fico imaginando a sua volta, assim, quando você realmente chegou lá. Aliás, você chegou no dia do seu aniversário, né? Como é que foi essa chegada? Essa recepção? Você convidou as pessoas? Como foi? Foi um momento muito mágico, porque eu usei da superstição do meu nascimento para servir de grande finale, né, da viagem. Maravilhoso. Eu nasci dia 13, né, 13 de maio. E nasci às 13 horas e 13 minutos. Gente! Uau. E aí era o meu aniversário de 31 anos, né, que era o Cara. 13 ao Senhora. contrário, Não. que é o 133º dia do ano, então tem um outro 13, tá tudo cheio de 13. Gente, que loucura! Aí eu falei, eu vou terminar a viagem no meu Vai ter que aniversário, 13 horas, 13 minutos, lá no Ibirapuera, Praça da Paz. Uau. Gente! Pô, vai ser o grande finale. Maravilhoso. Chamei todo mundo, amigo, família. Aí, assim,
Cheguei na Paulista, 1h da tarde. Pô, que legal. Né? Super feliz, com a bike cheio de bexiga, a bandeira nas costas. Pô, fui contando os minutos, cheguei no Ibirapuera, 1h10. Pô, vamos correr para a Praça da Paz. 1h13, cheguei lá, não tinha ninguém. Não. Louca, foi muito brava. Não acredito. Poxa, meio galera. Tá bom, minha mãe falou que ia vir. Vou ficar lá sentado ali. Tava com violão e tudo. Falei, eu vou ficar ali tocando, uma hora ela chega. Só mais um pouquinho sozinho, né? Já fiquei tanto tempo. 3 anos. Mas aí que veio a surpresa, porque a Praça da Paz é um descampadão enorme, né? Sim. Com várias árvores assim ao redor. Inclusive eu descobri que tem árvores dos 5 continentes, que simboliza, né, a junção assim, das nações. Demais. E aí, conforme eu fui andando pro centro da praça, as pessoas foram saindo dos 4 cantos, debaixo dessas árvores. Ah, elas estavam espalhadas. Elas estavam ali. E aí eu falei, ué, eu conheço esse, conheço. Ai, que legal. São todos eles. E aí tava ali, Ai, que delícia. meus amigos, a família. Esperando. Uhum. Poxa, e aí foi a celebração dupla, né? O aniversário, o final da viagem. Chegada. Pô, foi inacreditável. Foi super bonito. Que coisa linda. E é isso que a gente tava falando, né? Sobre poder se surpreender. Porque seria incrível, seria maravilhoso, todo mundo ali paradinho, mas eu imagino que teve um sabor a mais, né? Ser surpreendido nos últimos segundos. É verdade. André, mais uma curiosidade. Tá, você chegou de 3 anos andando de bike todos os dias. Quanto tempo você ficou sem andar de bike depois que você chegou? É que nem treino novo de academia que você fica lá e fala, nunca assim, mais vou fazer isso. Pega bode. Olha, eu acho que no dia seguinte Gente, eu já estava por aí. entendi. Não para. Mas eu levava muita bagagem. Eu alucinei. Comprei um carrinho que levava violão, levava muita coisa. E só o fato de pedalar sem nada, Entendi. puxa, eu já Que liberdade. Já era outra experiência, já. Eu já estava, nossa, super feliz. Que demais. E para mim, eu acho que já está tão enraizado assim em mim, que para mim não é sacrifício, é terapia. Então, acho que no dia seguinte eu já estava por aí e assim, super feliz. Então, mesmo quando não tá viajando de bike, tu tá por aí de bike. Resumindo. Sem dúvida, é estilo de vida. O teu meio de incrível. transporte, né? Você pega outra coisa, Incrível. você raramente. Às vezes eu pego o metrô de bicicleta. Claro. Vício chamado bike. Que Bom, ótimo. a gente está com o seu livro aqui, maravilhoso, que depois a gente vai mostrar, e a gente estava se perguntando como é que foi escrever, que assim, o livro do rapaz é grande, muitas páginas, e aí eu fiquei pensando como é que foi a escrita dele. Se você ia escrevendo durante a viagem, fazendo anotações, ou se foi um livro baseado em memórias, que você olhou o mapa e falou assim, nossa, o que aconteceu ali? Porque tem muito detalhe, né? E, enfim, é um baita de um livro. Como é que foi essa escrita? Eu tinha diário ao longo da viagem. Eu me propus, eu já tinha essa sementinha, esse sonho de escrever um livro no final. Então, foi muito importante fazer o diário, que às vezes virava um semanário. Mas eu tenho todos os registros de todos os dias da viagem, né? Claro, às vezes você vê no diário, tá escrito assim, querido diário, tá muito frio. Não, mas é muito legal, isso é muito legal. Né? Aí, quando eu tinha mais tempo, ou num lugar mais agradável, aí eu escrevia, porque também era uma espécie de... Era uma forma de digerir as emoções do caminho. Era meu psicólogo ali, era o diário. Entendemos. E aí eu terminei a viagem, honestamente, eu já estava um pouco cansado, assim. Poxa, justo, né? Justo. Aí eu guardei o material todo, as fotos, vídeos diários. Falei, poxa, eu não quero ver isso agora.
tá tudo muito fresco e eu quero respirar, quero fazer outras coisas. Viver o presente. É. E aí ficou guardado por um tempo. Mas quando eu peguei para reler, e aí já tinha todo esse material diário, claro, as lembranças, fotos, vídeos, aí, pô, tava tudo ali. E foi assim. Então, diário de um lado, computador do outro, fotos e lembrando. Aí eu fui colocando, né, as emoções com os relatos, com os aprendizados. Uhum. E aí tentei relacionar todas essas ideias. Talvez com essa veia de professor, né, junto com essa veia de viajante, acho que o resultado ficou essa mistura. Então tem aprendizados, como é a vida na estrada, no dia a dia, muitas informações como geologia, biologia, muita história, reflexões, etimologias de palavras. Curioso, Adoro. né? Eu acho que é por aí que deline assim, vou trazer um. E você já gostava de escrever antes da viagem? Você já tinha escrito algo? Eu escrevo como se tivesse um cipó nas mãos. Meu Deus, como é difícil. Olha Como é só. difícil. E se você começou a escrever um diário, então passou 3 anos escrevendo um diário, né? Já trago mais uma pergunta. Isso foi uma prática que você adquiriu na viagem. Você continuou fazendo isso? Ou tem alguma prática nova, que você começou a fazer na viagem que você manteve depois que você chegou? Não, mas assim, os diários eram coisas muito... A forma com que eu escrevi era muito despretensiosa. Pegar isso e fazer um formato de livro foi o verdadeiro desafio. O diário eu escrevia ali do meu jeito, era eu falando comigo. Mas deixar isso de uma forma sedutora, sem cair na mesmice, na repetição, porque vários dias eram iguais. Acordava, mingau de aveia, pedalava, dormia. E tinha muitos dias que nada acontecia. Que nem a vista mudava, né? Depois É, num lugar muito Os amplo, Pampas né? argentinas eram assim. Aquela estrada tediosa, infinita, que a estrada convergia para um ponto, sabe? Aquela história das retas paralelas se encontram no infinito. Imagina, um mês isso. Poxa, o que eu vou falar? E aí, a dificuldade estava aí, assim, vamos fazer isso, uma coisa interessante, sedutora. Então, a dificuldade, sobretudo, acho que foi nesse ponto. Vocês costumam escrever na vida de vocês? Como é que é isso? Porque quando eu vi, né, isso, eu falei, não, isso aqui tá vindo de um journaling, né, um morning pages e tal, e eu faço isso há muitos anos, todo dia. E aí, às vezes, realmente não tem nada, só que saem coisas muito lindas também. Tem dias que você tá falando, acordei, meio assim. Você vai começando a escrever, vai nascendo alguma coisa que tá lá dentro de você e vai... Não, eu escrevo super. Super. Eu não faço... Eu já fiz morning pages bastante tempo, mas eu faço mais um journaling assim noturno, sabe? Eu gosto de escrever à noite, antes de deitar. Como é que foi meu dia, como é que eu tô me sentindo, algum acontecimento que me fez me sentir de determinada maneira, até porque eu gosto de ler, de reler esse journaling de vez em quando. E aí eu me lembro, eu falo assim, olha só, eu tava com aquela pessoa e eu me senti assim. Ah, não vou de novo. Maravilhoso! Olha, ela mesma Por te esse dando caminho. conselhos. Mas eu também uso a escrita, mas eu pratico pela manhã. Eu entendo como uma forma de organizar a minha mente mesmo. Eu acordo com tantas ideias, às vezes a gente está pensando tanta coisa ao mesmo tempo e começa a escrever, parece que está realmente tirando e colocando no papel, termina. E é uma forma de conversar comigo mesmo. Então, assim, quando ele começou a falar, eu acho que a gente ficou pensando assim, tem uma técnica ali também que inconscientemente estava praticando para se manter também conversando consigo mesma, assim, presente, também se dando um aconchego, né? Enfim, ajudando a lidar com as emoções durante todo esse trajeto. A escrita especial. Que lindo.
Maravilhoso. Eu tô doida para ler esse livro, né? Também. Não, e o livro, uma coisa que eu também fiquei pensando, além da escrita, tem muitas imagens, né? Como é que foi isso de equipamento? Você sabia tirar foto? Que equipamento que você levou? Eu fiquei muito curiosa. Tem páginas que se abrem, é quase um pôster ali dentro. Como é que foi? Eu tinha feito algumas viagens anteriores. Antes dessa, eu viajei por 1 ano na Europa. E viajei com um suporte, o apoio da escola onde eu trabalho. E aí eu tinha esse compromisso de registrar os lugares, de editar vídeos. Então, nessa viagem pela Europa de 1 ano, aprendi a me familiarizar com as câmeras. Tá. Então, já fui, assim, com domínio técnico da câmera já bem afiado. Tá. Mas essa viagem foi aonde eu treinei bastante o olhar. Nossa, Que tem eu fotos acho lindas, que é- lindas. Acho que é uma das... Eu digo que é a lente mais importante do fotógrafo, né? É o olhar. O que você vai captar. É o seu recorte da realidade, né? Uhum. E acho que a própria escrita traz isso também. Aham. Se qualquer uma de nós fizesse essa viagem, a gente traria livros completamente diferentes, histórias muito diferentes. Então, muito especial. E assim, tenho vários amigos que fizeram viagens de bicicleta, escreveram livros. E é curioso como cada um dá um enfoque diferente, né? E não dá para registrar tudo de todas as formas. Então, cada um desenvolve essa, né, essa característica. Eu acho que o meu foco principal foi a natureza. Então, assim, é onde redirecionava meu olhar, é onde desviava meu trajeto. Tá. Então, onde tinha um parque nacional, onde tinha uma beleza assim mais exuberante, ou um lugar marcante, poxa, era para lá que eu ia, lá que eu acampava, lá eu fazia os meus time-lapse, né, de ficar horas tirando foto no mesmo lugar. Eu Muito vi especial. alguns. Que legal. Nossa, coisa mais linda. E você tem algum trecho preferido do livro? Lê pra gente. Nossa, ou lê, quer dizer, verdade. precisa Como ler ou fazer? tem decorado? Não sei, né? 300 páginas. Bom, é claro que eu poderia citar as passagens, mas elas não teriam o mesmo impacto se eu lesse, né? Eles vão ver como foi. Por exemplo, uma das partes finais do livro, já quase que como uma conclusão, né, que eu destaquei aqui logo no começo, que eu digo assim: conheci mundos que nem eu sabia que existiam, interiores e exteriores. Explorei ao máximo minhas potencialidades, vivi experiências extraordinárias, transformei-as em belas memórias, conheci pessoas incríveis, fiz grandes amizades. Agora eu era um mosaico dessas pessoas e experiências, pois, como disse Albert Einstein, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Nossa, aí. Que lindo. Que eu acho que é isso, assim, como que essa experiência te engrandece, né? Nossa. E o que você sente que mais te transformou durante essa viagem? Né? Quem é o André que foi e o André que chegou? Eu acho que o André que chegou muito mais sonhador do que ele foi. Incrível. Porque, assim, são tantos estilos de vida, tantas pessoas, tantos lugares, que você tem uma expansão da consciência, você percebe que tantas possibilidades que existem, tantas belezas, tantas coisas que você pode fazer. E aí eu voltei muito mais sonhador nesse aspecto, assim. Talvez ainda com mais vontade de viver, com mais ideias, mais planos. Então acho que eu voltei muito mais cheio de vida. Olha só, que lindo, gente. Não, muito especial. E eu fico pensando, depois de ter feito tudo isso, hoje você tem alguma viagem longa como essa que você faria? Eu tenho Tem coragem depois de saber, né? Porque quando a gente vai, você fala, vou lá eu descubro. Agora você já sabe os perrengues e as partes boas. Eu tenho um sonho, sem dúvida, de fazer uma viagem que talvez até supere essa em tempo e distância. Tá. Eu pedalei pela Europa, pedalei pela América. Agora eu sinto um chamado ali pelo lado da Ásia.
Ah, eu amo a Ásia. E Ah, aí, você não mora deve nada, ser. né? Aham. fazer uma viagem ali, enfim, tem uma ideia de roteiro, mas vai ser alguma coisa para os próximos poucos anos. Tá. Hum. Eu acho que agora é hora de jogar esse transeunte para o mundo, de divulgar a viagem, ao mesmo tempo me preparar em relação a equipamentos, a idiomas, e estudar melhor, importante. né? Porque vai ser uma aventura bem diferente dessa. Nossa, muito. Vai mesmo. Cultura. Ó, Dani Principalmente- morou muito tempo, né? Conta pra gente um Principalmente pouquinho, as Dani. comidas, né? Uhum. Verdade. Isso tem que tomar um cuidado grande. Se você já até comentou, né, que o que mais você sentiu foi relacionado, né, à alimentação. Sim, a comida é muito diferente, Muito né? E é diferente. muito fácil de você, enfim, comer alguma coisa que vai fazer Uhum. mal. E, não sei, o que mais? Acho que Idiomas. idiomas Ásia é muito assim, sabe? diferente. Você acaba, vira e mexe, encontrando alguém que fala inglês, assim, Uhum. mas... E a segurança, né? Dependendo dos lugares que for É. passar ali, Uhum. né? A Ásia tem lugares maravilhosos e tem lugares perigosíssimos, né? Não Onde sei que você como morou na Ásia, Dani? Não, eu morei em Hong Kong, ia bastante para a China trabalhar, e Tailândia, aí passear, fui para o Camboja. Camboja era um lugar que eu tinha medo de visitar e que, na verdade, eu me surpreendi. Foi um dos lugares que mais me transformaram, já, então, falando sobre isso, sabe? Foi um dos lugares que mais me transformaram como ser humano. Eu tenho até uma tatuagem aqui, Ai, que legal. que é obrigado, no idioma deles, né, em Khmer, porque foi, assim, lindíssimo ver aquelas pessoas que você imagina que você está indo para um lugar que as pessoas são pobres, né, e que você vai ver tristeza, vamos dizer assim, né? Sim. Não, eles estão muito bem, eles estão felizes, e eles são felizes. E tá tudo bem, eles estão em paz com a vida que eles levam, eles não querem um negócio que é teu, Uhum. sabe assim? Especial. Nossa, foi muito especial, assim, sabe? Eles quererem olhar o celular porque eles estão curiosos, não porque eles querem, eles nem querem, Aham. sabe? Assim, nossa, deixa eu ver, aperta um botão, ai, que legal, nossa, divertido, sai rindo, sabe? Assim, então, assim, tá tudo certo, e isso me transformou muito, assim, eu falei, cara, a gente reclama muito e a gente tem uma vida muito boa, sabe? Assim, isso foi uma coisa que eu percebi do Brasil, né? Porque o Brasil, a gente, quem sai pouco daqui não sabe disso, né? Mas o Brasil é um dos países que mais, que mais cuidam da saúde, que mais cuidam da limpeza dos alimentos, do manuseio e tudo, assim, da higiene. Eu acho que até, assim, depois que eu voltei da Ásia, eu comecei a achar até exagerado. Não que isso tenha mudado, né, nada em mim, mas assim, eu comecei até a achar exagerado, porque eu falei assim, gente, a gente cuida em excesso mesmo disso, sabe? Lá em Hong Kong, eles colocam a comida no chão da rua, assim. Eles vão quer secar uma noz, uma carne, uma coisa assim, é no chão da calçada mesmo, e passa gato e não sei o que lá. Você vai comprar um negócio, você fala, bom, deixa eu pensar onde que o gato pode ter tido mais dificuldade para chegar. Calcular um pouquinho os riscos. Uau. Você desapega um pouco disso, sabe? Assim, mas assim, Conselho. o único lugar que eu passei mal mesmo foi na Conselho. Tailândia. Vou te dar um conselho, então. Não beba água de coco na estrada. Água de coco. Eles têm que é uns filtros enormes, assim, ó, do chão até aqui de água de coco na Tailândia, Entendi. que você passa com o copinho e você toma, sabe? Faz isso não, deixa pra lá. Mata a sede com garrafinha de água. Olha só, Tá não sabia anotado. dessa não. Fiquei curiosa com essa viagem para a Ásia. A Ásia é um lugar que eu tenho muita vontade de ir, mas que eu sinto que precisa de tempo. Não sei, hoje eu não tenho nenhuma vontade de fazer essas viagens malucas, tipo, vai pra Europa 2 dias aqui, 2 dias ali, essa viagem que você vai tirar foto só, né? Então a Ásia eu sinto que por ser tão diferente, né, ser uma culturas, óbvio, várias culturas tão diferentes da nossa, sinto que precisa de tempo. Uhum. E com a fala da Dani, eu não sei quem disse isso, mas eu escutei uma vez que viajar muito é muito bom pra gente quebrar os nossos próprios preconceitos e pra gente descobrir quantos preconceitos a gente tem. E eu achei isso muito forte, muito real, sabe? Uhum. Então, queria te perguntar isso, se em algum momento você percebeu isso em você. Bom, na viagem de bicicleta, uma característica bem marcante é que você não visita o ponto A e o ponto B como faz de ônibus ou de Nossa, avião. Sim. Você vive o trajeto todo, né? Nossa, verdade. E nesse trajeto todo você passa
pelo lado desconhecido, né, dos lugares, dos países. E ali você tem um contato mais íntimo mesmo, assim, com as pessoas locais, porque ali você é um estranho e todo mundo quer saber de você. Então é muito comum também você ser acolhido e ser tratado ali como um viajante, uma pessoa rara, né? Sim. Mas, por exemplo, eu destaco na América Central, existe essa fama de um lugar super perigoso, de muito assalto e muito tráfico e etc. Então, Por exemplo, no México todo mundo falava, ó, a Guatemala, eles são super violentos, cuidado lá. Chegava na Guatemala, era uma paz, era uma receptividade tão linda. Eles falavam, cuidado com Honduras é perigoso. Essa vai ali, Aí não você vai em relaxar. Honduras, puxa, que alegria, as pessoas super amorosas. Ah, mas cuidado com a Nicarágua, Meu que Deus. lá... Mas no final, passei super bem em todos os lugares. Então, às vezes, esse preconceito, essa fama, são fatores muito pontuais. Por exemplo, se uma tia nossa do interior falar que eu vou para São Paulo, as tias ficam doidas. É que nem eu. Você vai para São Paulo? Morar no Rio de Janeiro. Pois é. Morar no Rio de Janeiro. Meu Meu Deus. Então, Não claro, consegue. Verdade. não deixa de ser verdade, mas é Sim. uma verdade muito pontual, que não representa a totalidade. Acho que o que tem de mais especial nessa situação de viajar sozinho é tirar a prova por você mesmo, né? Por mais que tenha um monte de gente em volta, você realmente vai dizer o que eu achei, como eu me senti e como tudo isso me atravessa. Então, que delícia escutar tudo isso. Não, e a mística aqui, né? Tem mais, né? Tem o que você atrai, né? O que a sua vibração vai colocar no teu caminho. Eu acredito coisa. demais Muito, nisso, eu também, sabe? a Assim, gente independente do que é o lugar, você é capaz de viver anos no Rio de Janeiro e nunca vivenciar um assalto, e nem ver isso acontecer. É possível. Tem muito também do que você vibra, do que... Ah, gente, bom... São muitas camadas, muitas Muitas camadas, mas o que a gente tem pra falar mesmo é que tá acabando, né, gente? Tá acabando, gente. Dá pra ficar horas, porque 3 anos de viagem tem história, e não é só essa, né? Mas enfim, que delícia. Obrigada. Que delícia, foi muito Poxa, bom. mas já? Já. É sempre triste. Isso. Cara, eu vou te falar, eu vou sair diferente desse papo, sabe? Nossa, Mais incrível. transformada. E como eu já falei 1000 vezes, mais com vontade ainda de ler o seu livro e Vamos. viver junto com você um pouquinho, né? E aproveitar, né, pra dizer que esse livro, porque eu já li, vou aqui contar um segredinho que eu conheço o André há muitos anos, então eu tive a experiência de ler esse livro antes dele estar aqui, nas mãos, né? Isso é verdade. E foi muito especial, né, porque eu acho que esse livro, ele traz essa sensação da gente confiar em ter uma vida mais original, sabe? Esquecer um pouco das pessoas em volta e fazer aquilo que a gente acredita. Então, espero que muitas pessoas tenham a oportunidade de atravessar isso aqui com você. Por Legal. favor. Pô, meninas, Incrível. foi super prazeroso. Né? Bom, foi Adorei a bom. companhia de vocês. Muito obrigada, Brilhante. obrigada. Que delícia. E até É um grande lembrando, prazer. a gente quando começou a conversar sobre o livro, a Mari trouxe esse trecho no início e foi um trecho que me impactou logo na conversa, quando a gente estava se preparando para te receber. Que é sobre o trajeto grande ser pequenos trajetos diários. A gente conversou sobre o quanto isso a gente pode trazer para sonhos grandes, que são pequenos sonhos diários e nos permitir sonhar mais. E eu acho que só com esse trecho a Mari já me impactou. Eu falei, gente, quero muito ler o livro. Agora com a entrevista mais ainda, muito obrigada. Foi incrível. É isso, né? É isso, pessoal. O Soul Track vai ficando por aqui. A gente, mais uma vez, quer agradecer o André e também a todo mundo que ficou aí com a gente até agora. E até a próxima, né? Até a próxima. Quem sabe faz essa viagem da Ásia e volta aqui. E quem sabe tem mais livro, porque quem escreve um, escreve vários. É isso. Hoje o nosso programa cumpriu o papel de trazer pessoas incríveis para contarem pra gente a caminhada da alma e compartilharem com a gente alguns grandes aprendizados. Então, espero que vocês sigam com a gente e não deixa de ler esse livro que tá especial demais. Até a próxima.